Boa tarde a todos, mais uma aula de mecânica dos solos. O objetivo dessa aula é mostrar a classificação dos solos, sistema de classificação, né? Nós vamos discutir alguns sistemas de classificação, né? Então temos que prestar muito bem atenção. Por quê? É necessário classificar os tipos de solo. Então é usado o que? Os sistemas de classificação. Então, os sistemas de classificação, nós temos por tipo de solo, nós temos um sistema utilizando as informações genéticas, a granulometria do solo, e vamos mostrar também os sistemas na forma unificada e na forma H tipo RB dos Estados Unidos, né? A unificada e H tipo RB, nós vamos fazer alguns comentários pertinentes sobre o assunto. Com relação ao tipo de solo, que é um tipo de sistema de classificação, uma maneira de classificar os solos, ele é baseado em análise visual e tátil, tá? Então serve para diferenciar areias e solos arenosos, areias finas, siltes, areia com argila, com silt, que é siltosa ou pouco argilosa, e solos argilosos e argilas. Então, nós trabalhamos com o aspecto visual e tátil, principalmente trabalhando a plasticidade, né? Plasticidade das argilas. Vamos relembrar uma aula anterior. Então, eu tenho um solo. Esse solo, ele já está seco, então as partículas estão sem umidade. Então, ele está soltinho, né? Se for um solo parecido com argila, tá? Então essas partículas minerais, eles apresentam granulometria muito fina, leve, parecido com talco e não machuca a pele. Agora, se for um solo arenoso, parecido com areia, né? São partículas maiores, granulometria mais grossa, mais densas e machuca a pele. Então, são diferenças que nós vamos ter que levar em consideração nessa análise, utilizando esse sistema por tipo de solo, ok? Vamos lá. Então, a argila e a areia, a princípio, né, ou na forma de um solo, eu tenho um solo argiloso ou solo arenoso, então eu faço uma análise visual e tátil, eu consigo observar alguma diferença. Mas o mais importante é quando eu adiciono umidade nesse solo argiloso ou solo arenoso. Interessante que a umidade vai fazer o quê? Vai fazer com que a argila trabalhe a sua plasticidade. Se for um solo arenoso, o mesmo não apresenta plasticidade. Então vai ser difícil de trabalhar essa plasticidade, né? Então, um solo argiloso eu consigo moldar objetos. E secando, eu vou ter objetos com uma dureza considerável. Vamos lá. No caso da areia, com a presença de umidade, esse solo arenoso não tem plasticidade. Então, dificilmente eu vou conformar objetos. E quando secar, ele não vai apresentar dureza. Então, são diferenças que nós temos que considerar quando eu tenho diferentes tipos de solo. Então, a plasticidade das argilas é de fundamental importância para esse tipo de análise. Então, plasticidade das argilas nós temos que considerar, ok? A classificação genética, o sistema de classificação genética, utiliza a gênese dos solos, ou seja, os horizontes do solo, muito usado em agronomia, né? Por escavação, por trincheira ou na forma de poços, os mesmos pesquisadores estudam os horizontes do solo, os pédons, né? Então, e esses horizontes, interessante, tem aí com a profundidade, né, que o mesmo são escavados, a granulometria aumenta de tamanho. Quanto mais profundo o solo, mais se aproxima das rochas, né? Então, no início, né, nos primeiros horizontes eu tenho
matéria orgânica com material inorgânico, depois vai aumentando a profundidade, eu tenho minerais na forma de compostos orgânicos, então é muito importante. E com relação aos horizontes do solo, aos pés do solo, o mesmo ele é dividido em solo superficial, né? É o horizonte superficial com muita matéria orgânica, já tem estrutura, cor e uma certa constituição mineralógica. Então nós classificamos esse solo como solo superficial. Vamos lá. O horizonte B é o solo de alteração, é o solo proveniente da decomposição das rochas, né? Ele vem depois do solo superficial, do horizonte A, e a granulometria ela cresce com a profundidade. O horizonte C é o solo transportado, o solo originado do transporte e deposição de material. Granulometria é mais ou menos uniforme e ela acontece de acordo com o agente transportador. Muito importante, né? Então a classificação genética utiliza a gênese dos solos, os horizontes, os pédons. Vamos lá. A classificação granulométrica, que tem uma importância maior na construção civil, nós trabalhamos com as curvas granulométricas. O que seria uma curva granulométrica? Curva que indica para cada diâmetro qual que é a sua percentagem do solo que possui grãos menores ou maiores. Olha que legal. Então aqui nós temos uma curva granulométrica. Nós vamos apresentar nas próximas aulas, nós vamos desenvolver essas equações, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho a percentagem passante no eixo Y e o tamanho das partículas em milímetros em escala logarítmica no eixo X. Aí eu tenho uma curva granulométrica. Nós abordaremos nas próximas aulas. Vamos lá. A classificação granulométrica, né, continuando a discussão, então, normalmente, algumas organizações que já estabeleceram todo o seu conhecimento, grandes universidades, né, e o próprio governo americano, essa classificação em cima de documentos gerados por essas organizações. Por exemplo, o MIT considera-se que um dos constituintes do solo, que é o pedregulho, apresenta diâmetro maior que 2 milímetros, né? É o tamanho do grão. A areia vai de 2 a 0,06 milímetros, o silt de 0,06 a 0,02 milímetros e a argila menor que 0,02 milímetros. Então, para trabalhar com as curvas, nós temos que trabalhar com essas classificações. O MIT, a USDA, a AASHTO e a unificada. Então, cada uma utiliza formas de classificação e os principais constituintes e partículas do solo, pedregulho, areia, silt, tipo argila. Por exemplo, a organização, tipo a USDA, que seria do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, utiliza pedregulhos maior que 2 milímetros, areia de 2 a 0,05 milímetros, silt 0,05 a 0,02 milímetros e argila menor que 0,02 milímetros, né? Então, nós temos que consultar essas formas de classificação quando for trabalhar com a curva granulométrica. Então, lembrando aqui que o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a AASHTO, Associação Americana de Rodovias Estaduais e Autoridades de Transporte, e a unificada com relação, né, às forças dos Estados Unidos, né? Na verdade, ao Exército dos Estados Unidos, as Forças Armadas. Ok? Então, muito importante isso aqui. Vamos lá. Para entender uma curva granulométrica, é necessário algumas definições. Então, vamos lá. Porcentagem que passa é o peso do material que passa em cada peneira com relação ao peso seco da amostra recém. Importante, né? Percentagem retida é percentagem retida numa determinada peneira. Pesamos o material retido na peneira e dividimos pelo peso total seco da amostra recém. Ok? Vamos lá.
Percentagem acumulada é a soma dos percentuais retidos nas peneiras superiores com o percentual retido na peneira em estudo. Portanto, essa definição. E o modo de finura é a soma dos percentuais acumulados em todas as peneiras da série normal dividido por 100. Então, essas definições nós vamos utilizar para traçar e montar as tabelas das curvas granulométricas, ok? Para esse modo de finura, que na verdade eu vou verificar os percentuais acumulados em todas as peneiras da série normal e dividir por 100, quanto maior o módulo, mais grosso é o material. Nós vamos determinar esse modo de finura também. E a curva granulométrica serve para classificar um solo. Então, por exemplo, nós vamos verificar que um solo bem graduado ele tem esse comportamento aqui. Nós vamos relacionar com as curvas depois. Que o solo de graduação uniforme, as partículas têm esse comportamento aqui. E um solo de graduação aberta, as partículas têm esse comportamento aqui. Então é importante essas definições também. E nós vamos voltar a esse assunto, lógico, na próxima aula. Obrigado pela atenção. Quem gostou, né, dessa aula, eu peço a gentileza de efetuar a inscrição, né, e avaliar o nosso curso. Olha que legal, até a próxima.